pessoas se conectam porque é bom para elas, não porque é bom para mim. Boas-vindas à terceira temporada do Bate Ponto, o podcast que mergulha nos bastidores da liderança e do mundo corporativo, com conversas reais e sem filtros. Eu sou a Marina Vieira, coordenadora de marketing aqui na Solids, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, mas que muita gente teme, que é essencial para o crescimento: a reinvenção. E para isso a gente tem uma convidada, gente, que viveu essa experiência na pele. Após 16 anos de carreira, ela precisou se adaptar a um mundo completamente novo, o mundo digital. Hoje, ela é uma referência em estratégias digitais para o mercado B2B e fundadora da Stratlab, uma agência que já impactou milhares de profissionais. Seja mais do que bem-vinda, Fernanda Nascimento. Ai, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui no Bate Ponto e acho que essa troca que a gente vai fazer vai ser muito interessante. Eu não me ensino nada, eu vim aprender muito com vocês. Ai, que bom, é um prazer ter você aqui. E para acompanhar também o nosso papo, eu trouxe ele que eu não convidei na segunda temporada. Ele ficou bravo pessoalmente comigo. Como eu gosto do meu emprego, amo apresentar esse bate-ponto, eu chamei o meu líder aqui de volta, Rafael Carrani, nosso CMO da Solids, e um cara que não é puxando saco de chefe, não, entende de inovação e cobra muito do nosso time sobre inovação todos os dias, né, Carrani? Não, obrigado, gente. A gente não combinou, eu ia falar que eu fui botado na geladeira do Projac, né? Então, eu passei a segunda temporada na geladeira, não participei, né? Não obriguei ninguém. Se me verem aqui em 3 episódios, olha lá, o Carrani lá brigou, agora ele foi convidado para 3 episódios. Não briguei com ninguém mesmo, mas estou muito feliz de ter sido convidado para esse episódio especial com a Fernanda. Então, Ai, eu tô me sentindo obrigado. privilegiada. É porque o co-host a gente chama dependendo ali do fit que a gente chama com o convidado. Mas vamos lá focar na Fernanda. Fernanda, eu fui dar uma espiada no seu LinkedIn, né, porque a gente sabe que essa é aí uma dinâmica muito comum no mercado corporativo, né. Poxa, eu vou entrevistar a Fernanda Nascimento, deixa eu dar uma olhada no LinkedIn dela. E vi que você é formada, né, em publicidade, propaganda, se especializou na área do marketing, né, teve uma trajetória inclusive incrível aí como professora de várias instituições bem renomadas, e fundou a Stratlab e criou também a Strat Learning, né, para aí capacitar ainda mais os profissionais. Mas fora do LinkedIn, hein, quem que é a Fernanda fora do LinkedIn? É tão engraçado porque você sabe que as pessoas sempre que elas me encontram, elas falam assim: "Nossa, você só trabalha, né?" Porque eu só posto sobre trabalho. Mas fora do LinkedIn, a Fernanda é mãe, Fernanda é esposa, Fernanda é filha, Fernanda é amiga, Fernanda adora dormir, Fernanda adora fazer as coisas com as crianças. Enfim, sou uma pessoa normal que vou na feira, faço almoço, lavo louça. Acho super legal de vez em quando de domingo, sabe, eu falo assim: "Olha o glamour". Ó o glamour do LinkedIn aqui, ó, dessa pilha de louça. Mas é isso, eu acho tudo isso fascinante, a vida real. A vida real. E ela, às vezes, está no bastidor ali, né, não é o que a gente mostra, principalmente ali no nosso branding corporativo, mas ele existe, né, e tem que ser considerado. Fernanda, e o que que te faz, né, levantar todos os dias com foco, força para trabalhar e entregar tudo que eu imagino que está aí no seu pratinho, né, no dia a dia, corporativo e também na sua vida pessoal? Eu acho que construir. Eu sou daquelas que acredito que a gente que faz a mudança que a gente quer no mundo, né. Então eu acho que eu levanto pela família, levanto pelos meus colaboradores, levanto pelos meus clientes, levanto pelos alunos, levanto pelo mercado, porque eu acho que isso tudo que a gente faz, né, seja na vida pessoal ou na profissional, ela impacta muita gente. Querendo ou não, a gente impacta as pessoas e o nosso melhor também tem uma probabilidade maior de ser o melhor para os outros. Eu tenho muito prazer de colaborar com a transformação, né, pelo menos no mundo em que eu estou inserida. É lógico, né, que cada um faz seu pedacinho, mas gosto muito de impacto. Isso é tão Então, interessante que trabalho você traz. feliz. Isso é muito legal. A gente tem até aqui um dos nossos valores na Solids é apaixonados pelos clientes. E a gente fala muito enquanto equipe de marketing, né, Rafa, sobre o quanto que todos os dias a gente está mudando a vida
de parceiros, de alunos, de times de RH e departamento pessoal, e é uma coisa que a gente usa inclusive em momentos desafiadores, né, Rafa? Tipo, estamos fazendo a diferença. Eu acho que assim, quando a gente entende, né, como o nosso trabalho e às vezes as pessoas têm dificuldade em enxergar isso em trabalhos comuns, né. A gente acha que, nossa, tem que trabalhar numa ONG, tem que trabalhar num projeto social, tem que não sei o quê. Não, tem, né, como que você enxerga o impacto que você causa, seja para uma empresa ficar mais produtiva, né, para os seus clientes crescerem, ganharem mais dinheiro, para os seus clientes, né, você está ajudando o mercado, você está ajudando pessoas a prosperarem, né. Então é possível você encontrar propósito, né, em coisas que são do cotidiano, e as pessoas às vezes têm dificuldade de encontrar isso. Eu acho que é quando você entende isso e quando você compreende o seu valor, né, para a sociedade, porque trabalhar é um pouco isso, né, o trabalho é você ter um valor na comunidade, no mercado, na sociedade. Você trabalha muito mais feliz e muito mais leve. Com certeza. Você sabe que eu já tive uma crise, né, já tive crise por essa coisa, falei: "Mas o que que meu trabalho faz? Talvez eu devesse ser professora, de educação do ensino fundamental ou ensino médio, ou médica, que talvez eu colaborasse melhor com a sociedade", mas não, né. Eu sempre penso assim: "Olha, quantas pessoas estão empregadas nas empresas com as quais eu trabalho, seja na minha ou seja nas dos clientes, né". Então são famílias, né, que estão sendo beneficiadas pelo resultado do trabalho que a gente faz. Então, isso já me deixa contente. Eu compartilho dos seus valores. Que bom, que bom. E é legal a gente focar muito nessa parte da adaptabilidade, porque é algo que o mercado exige e que, enquanto carreira, a gente precisa estar sempre de olho, né, Fernanda? Você passou aí 16 anos da sua carreira aí como profissional de marketing num mundo completamente offline, né? E de repente, o online bateu na porta e mudou Tu totalmente, né, as regras do jogo, como se joga, os personagens, até o tipo de bola, eu acho. E como que foi isso? Foi tão interessante, porque imagina, né, eu fiz uma graduação, 2 pós-graduações, eu tenho a minha segunda pós-graduação eu fiz na Inglaterra e eu tenho mais ou menos 400 cartas guardadas dessa época, e entre uma pergunta e uma resposta, a gente tinha mais ou menos 21 dias, né, porque eu escrevia a carta, enviava, levava 7 dias para chegar, a pessoa recebia, aí levava mais um tempo para responder, e devolvia a carta, mais 7 dias para voltar, então assim, era um tempo muito longo entre, né, as 2 mensagens. Imagina que hoje é tão rápido, tão instantâneo no WhatsApp. E eu tinha mesmo 16 anos de carreira quando eu lembro que um dos a gente até já fazia, Facebook, né, veio lógico, né, comecei no Orkut, mas isso não fazia parte do meu dia a dia. Aliás, tem gente que está assistindo a gente que talvez nem saiba o que é o Orkut, mas foi a primeira rede social que fez muito sucesso no Brasil, aí depois veio o Facebook. Só que isso não tinha, a gente já produzia algum conteúdo, né, corporativo, mas eu acho que a força veio mesmo com os anúncios do Google. E eu lembro que eu trabalhava para uma corporação americana e eles sempre estavam à frente, né, e embora a gente fosse B2B, muito cedo a gente entrou nessa onda de anúncios do Google, eles me mandaram uma mensagem, falaram: "Olha, a gente vai ter um curso e em 3 dias a gente vai ter uma campanha no Google e eu preciso que você apoie tem uma agência aqui de São Francisco, nos Estados Unidos, está indo para o Brasil fazer a campanha". E aí eu li aquilo e falei assim: "Anúncio no Google", eu entrei no Google, falei assim: "Onde tem banner?". Eu acho que no Brasil não tem ainda campanha no Google, que a gente já via os banners nos sites, né, já via, mas a gente não via isso no Google. E aquilo foi nossa, eu fiquei absolutamente perdida. Para mim foi assim, tem um bando de jovens fazendo um negócio que eu não entendo, que não faz parte do meu mundo e que eu preciso dominar. E não tinha nem curso para fazer no Brasil ainda. As agências poderiam fazer curso, mas eu era corporação, então não tinha como fazer curso. Os outros líderes que tinham um cargo similar ao meu em outras corporações, não entendiam nada de digital. Então vou falar para você que é como se a gente tivesse flipado a minha carreira, né, e olha, agora vamos para um lugar diferente e vamos estudar tudo de novo, e foi super desafiador. Porque quando muita coisa aconteceu, né, nesses meus 30 anos de carreira, mas principalmente nos primeiros 15 eu tinha uma ideia muito diferente de como seriam os segundos 15, né, que são esses agora, porque eu acho que eu tenho mais 15 pela frente, terceiros 15 anos que eu talvez achasse que não iriam existir. E hoje eu sei que eles existem e eu acho que eles têm a ver também com esse nosso assunto aqui, porque
nosso tema hoje é transformação, né, e não tem hoje como um profissional se isentar da responsabilidade, porque ninguém vai fazer por nós, é a gente que tem que planejar isso e fazer acontecer, de transformar a carreira mais de uma vez, mesmo que você já tenha passado dos 40 anos, que você já seja um prateado. E mesmo quando você é muito jovem, porque eu fico imaginando, assim, as pessoas que hoje estão começando suas carreiras nos 18, 20, 23, elas provavelmente daqui 10 anos terão feito alguma transição que elas hoje não conseguem visualizar e que talvez essa carreira lá da frente nem exista. E tem uma exigência de humildade, né, porque a gente precisa ser muito humilde para de repente entender que você que tinha total domínio da sua estratégia, né, do seu posicionamento ali corporativo e dizer: "Nossa, agora eu não sei nada", né. Então é um lugar incômodo, né, e convida a gente a sentar nessa cadeirinha da humildade de ter que aprender, né, Carrane? Eu acho que tem uma questão de humildade, mas é isso que a Fernanda falou. Eu acho que eu mesmo, né, falando de carreira, eu já trabalhei em escritório de advocacia, já trabalhei em bens de consumo, já trabalhei em cosmético, já trabalhei fui para tecnologia, né, onde eu estou hoje, né, e tecnologia diversas, né. E isso me dá uma gama e uma oportunidade, né, vasta de conhecimento, mas de escolher minha trajetória. E eu acho que é isso que a gente tá falando, você ter possibilidades e você conseguir ser mais dono da sua carreira e do seu destino, né. E eu acho que quando você e nada contra aquele profissional que fica 20, 30 anos numa empresa só num segmento, obviamente isso vai limitar, né, se essa indústria morrer, né, se esse segmento não for bem, se a empresa fechar, ele vai estar, né, ele vai ter menos possibilidades que o mercado vai enxergar, do que outras. Então, eu no início da minha carreira, e eu recomendo isso para as pessoas, varia, assim, experimenta, não fica preso, né. Eu acho que, assim, trabalhe, veja o que você gosta, entenda a cultura, o tipo de cultura de empresa que você gosta, né, o tipo de produto e serviço que te faz bem, né. Então eu acho que isso é importante. E acho que tem essa questão da humildade que eu acho que é interessante, que é, principalmente na área do marketing, né, e a área que eu domino e que eu, né, construí minha carreira, você aprende a escutar ativamente o seu consumidor, né, porque são consumidores diferentes. Então, se você muda de empresa, você muda de ambiente, não adianta você querer impor, se impor, querer falar assim: "O meu jeito é esse". Você tem que primeiro entender o jeito até da empresa, das outras pessoas, essa humildade de ouvir, né, de se adaptar, né, ao ambiente, mas também ao seu público, ao seu consumidor. Eu acho que é um exercício muito bacana de ser feito, como profissional. Legal. Ô Fernanda, e conta pra gente, como que foi aí esse caminho para fundar a Stratilab? Assim, foi um sonho? Você tinha essa veia empreendedora ou foi uma coisa natural aí no meio do caminho, à medida que você foi construindo sua reputação? Acho que foi quase um tropeção, na verdade, porque eu nunca sonhei em empreender, mas quando eu voltei da segunda licença maternidade, no final de 2013, eu fui demitida. E 2014 foi um ano muito desafiador, a gente teve Copa do Mundo no Brasil, eleição presidencial, então o ano não começou depois do carnaval. Basicamente o ano ficou adormecido, né, os negócios não aqueceram. E eu era especialista em campanhas digitais para outros mercados, não só para o Brasil, mas principalmente para a China, para outros mercados latino-americanos, e também foi uma época em que a China se fortaleceu, né, e assumiu esse protagonismo até como inovadora, né, e a gente está também conversando sobre inovação. Então, meio que eu fiquei um pouco sem alternativa. Contar para vocês que às vezes não tinha para onde mandar o currículo, sabe, assim: deixa eu mandar o currículo para vaga", e não tinha vaga, não tinha currículo. Até mesmo essa questão que eu acho que teve um resgate nos últimos anos e que vocês colaboram de, sabe, de fazer essa conexão entre o candidato, a vaga, a empresa e a vaga, naquele momento ela estava meio perdida, era nós tinha um limbo ali, e eu fiquei muito sem para onde correr. E eu tenho uma amiga que era minha ex-chefe na Volkswagen, eu trabalhei durante 3 anos na Volkswagen, que ela tinha criado uma, rede de apoio ao empreendedorismo feminino. Então, fazendo networking, tentando entender, né, onde eu conseguiria encontrar apoio para esse momento novo, né, agoniada, porque eu não tinha, enfim, não consegui o sucesso que eu imaginei que eu ia ter mesmo com um bom currículo. Eu fui buscar apoio na Rede Mulher Empreendedora
E na Rede Mulher Empreendedora, a Ana Fontes, que é a presidente e a fundadora, ela falou: "Olha, Fê, eu não tenho hoje uma vaga para você, mas fica aqui com a gente e vamos entendendo como acontece esse seu mundo novo". E ali nasceu a Stratilab, né. Então eu comecei a mentorar, as participantes, né, as pessoas que eram de alguma forma buscavam apoio no projeto, e aí eu fiz uma SWOT analysis de mim, assim, né. Então o que que é a SWOT analysis? É uma ferramenta de marketing, de estratégia, de planejamento, em que a gente avalia as forças e as fraquezas, eh, as oportunidades e as ameaças que o projeto tem. E eu fiz uma análise de mim mesma, eu falei: "Onde eu sou boa? Onde eu não sou boa? Onde eu posso ter oportunidade? Onde eu tenho fraquezas, né, ameaças? Onde talvez eu tenha maior fragilidade?". E eu entendi naquele momento que eu era uma profissional de mais de 40 anos, que a gente sempre achou que depois dos 40 você não tem oportunidade, principalmente mulher dentro do marketing, tá velha para o marketing. Então eu entendi ali que eu era uma profissional de 40 anos que entendia muito de estratégia B2B, conhecia o mercado B2B mais do que quem era muito bom de digital, e eu conhecia muito bem de digital, talvez não tanto quanto um jovem que nasceu nativo digital, mas que eu conhecia muito de digital e mais que os meus pares do B2B, os líderes do B2B. E aí eu entendi, então, né, foi aí que eu criei a estratégia da Stratilab. Então vou juntar o que eu sei de estratégia B2B com o que eu sei de digital, que não é mais do que um nativo, mas é muito num profissional de equivalência à minha carreira, né, à minha história profissional. E foi assim que eu reinventei a Fernanda e que, na verdade, essa reinvenção foi o que deu corpo pra Stratilab, né. E eu acho que é legal, Fernando, até para quem está em casa, né, ter a oportunidade, né, pegar e escrever a sua matriz SWOT, né, e até, né, no Brasil tem uma tradução, né, que é a matriz fofa, né, que é a forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né. Então a matriz fofa, né, a tradução, mas matriz SWOT é como é mais conhecida. E eu acho que esse é um exercício super bacana, para quem quer, né, encontrar seu próximo passo no mercado de trabalho, né, para quem está desempregado ou quer mudar, né, e faz parte. Eu mesmo, né, eu trabalhei em empresas de B2C, né, bens de consumo, é onde eu, né, comecei minha carreira, e eu vi que eu me destacava numa parte mais criativa, né, de insights, né, eu tinha umas ideias mais ousadas, e aí eu falei: onde está precisando desse tipo de profissional? Onde tem uma oportunidade no mercado que eu possa me destacar com essa minha força? E aí eu falei, o mercado B2B carece de profissionais, né, de tecnologia e B2B, carece um pouco dessa ousadia criativa, e aí é onde eu migrei minha carreira e eu cresci, é onde eu tô, né, muito feliz e onde eu me encontro, né, profissionalmente, acho que é muito legal. Ou seja, planejador de empresa, mas planejador de si mesmo também, que Exato. a gente precisa assumir esse protagonismo da carreira da Tem gente. que ser. E às vezes a intencionalidade ela não é bem vista, né, quando a pessoa faz um plano, ai, aquela pessoa ali tá fazendo um plano para a carreira dela, a gente tem que fazer esse plano, né, isso não pode ser um tabu, né, as pessoas terem aí um objetivo, né, de se desenvolver, de crescer, de falar que quer ser promovido, por exemplo, né, a gente vê até, nos profissionais mais jovens hoje, né, Fernanda, eles mais preparados para isso, né. Meu time me pergunta muito: "Qual que é o próximo passo?", né, "Que a gente vai colocar aqui no meu plano de desenvolvimento para o meu próximo passo?". Então eu acho que isso é muito legal e a matriz SWOT com certeza ajuda demais. Mas só uma dica para os mais jovens, tenham também paciência, acho que é É, porque importante. precisa ser consistente, né, Exato, tomar então cuidado. O planejamento é ótimo, a ambição é maravilhosa, mas também, né, acho que é entender o momento certo e tal, porque hoje em dia a gente tem uma ansiedade da promoção, uma ansiedade do crescimento, e eu acho que é um ponto de equilíbrio, né. Obviamente, quando eu mudei de carreira ou quis mudar, eu não se comecei do ponto preparou. me preparei e não comecei do mesmo ponto de partida que eu estava, né. Eu quis fazer uma migração, né, então eu comecei no outro ponto, né, para me desenvolver, para criar minha imagem, minhas conexões, meu network, para assim crescer. Então acho que planejamento, paciência, consistência é uma palavra que eu gosto muito, e ter ambição, porque eu acho que ambição também é importante. Vamos partir daí dessa questão do ponto de partida, porque, Fernanda, eu nem imagino, não consigo imaginar o desafio que você enfrentou aí
nessa transição de carreira, em se adaptar. Mas o que que foi mais difícil, né? A adaptação ao mundo digital ou conseguir crescer? Porque a gente está falando de duas coisas diferentes. Eu posso me adaptar, trazer ali uma estratégia nova, mas não conseguir crescer. E você foi extremamente bem-sucedida nessa nova missão. Assim, o que que foi mais difícil? Virar essa chavinha ou realmente trazer essa consistência que vocês estavam falando aí para a atuação? Eu acho que os 2 são difíceis, né, eu acho que mudar a chave ainda é gostoso quando você é uma pessoa, né, eu sou comunicadora, descobri, né, que eu sou comunicadora, então eu gosto do novo, eu gosto do desafio. E isso é bem importante, só que eu gosto muito esse ponto do carreira, ele é fundamental. A gente tem muitos bons planejadores e poucos bons executores de planejamentos consistentes, né, então assim, não dá para fazer um sem o outro. E claro que eu falhei muitas vezes na execução, planos muito, né, muito bem elaborados, mas que, enfim, tem muitos, fatores que não dependem só da minha vontade e do meu esforço. A gente tem economia, a gente tem momento político. Olha o que eu contei para vocês, 2014 foi um momento muito difícil, porque quem estava vendendo bens de consumo se deu bem, porque as pessoas estavam comprando televisão para assistir Copa do Mundo, as pessoas estavam comprando, né, estavam viajando, então para o turismo foi muito bom. Para quem exportava para a China não era um momento bom, a China estava fortalecida, né, e enfim, a gente estava muito preocupado com outras coisas, dependendo do segmento, obviamente. Então eu tropiquei muitas vezes ao longo do caminho empreendedor. Até porque a gente vai para a escola, a gente estuda marketing, a gente faz pós-graduação, a gente estuda digital, mas poucos de nós vai aprender empreendedorismo. Porque quando você se torna um empreendedor, você basicamente deixa de ser o excelente técnico daquele assunto que você aprendeu, né, daquele tema que você aprendeu na faculdade, e você vai administrar um negócio. E não significa que as coisas sejam equivalentes, não é porque eu sou uma profissional excelente de marketing que eu vou ser uma boa gestora da minha empresa, eu preciso entender de finanças, eu preciso entender de RH, preciso entender de vendas, eu tive que ser deixei o marketing e fui ser vendedora, né, então, dou meus pitacos em marketing na empresa, mas hoje tem outras pessoas que cuidam do marketing para eu poder cuidar das vendas e do crescimento, né, então, eh eu acho que tem um misto e a gente precisa ter como se fosse um plano de controle, né, a gente chama no mundo no mundo da tecnologia de dashboard, né, um painel, assim, em que você vai observando o tempo todo, né, você tem que ter métricas, você precisa ter controle, é importante que a gente tenha processos, qualquer que seja a mudança que você faz ou o novo processo que você estabelece, é importante que você vá controlando para que você não se perca, porque às vezes, né, uma coisa muito simples, ela pode estragar alguma coisa que é muito mais complexa, né. Enfim, então eu acho que nem tudo foi fluido, a gente teve que refazer o plano de rota algumas vezes, mas a resiliência, né, essa humildade que você trouxe, Marina, ela sempre foi muito importante. Entender que quem manda no meu jogo é o mercado, que não sou eu só com a minha boa vontade, né, e com as ideias maravilhosas que eu tenho. Entender que eu preciso de time e que, né, se eu não tiver apoio, eu não vou fazer verão sozinha, né. E às vezes a gente também vem vou falar, vai, pronto, falei. Eu acho que a gente vem do corporativo, principalmente quando a gente tem um cargo alto, com muita arrogância, sabe. O poder de você ser um líder no mundo corporativo, numa marca forte, com um sobrenome parrudo, ele te deixa muitas vezes cego, né. E aí a maturidade, a idade mesmo, colaboraram muito, né. Eu brinco que graças a Deus tudo isso entrou na minha vida depois dos 40, porque se eu tivesse 20, talvez eu tivesse sido menos disposta para muitas das decisões, das baixadas de cabeça que eu tive que fazer ao longo dessa trajetória.
E a gente acompanha os frutos, né, desse trabalho tão bem desenvolvido. Em 2017, você foi certificada aí como uma das 10 maiores, especialistas em social selling. Queria que a gente falasse de social selling aqui no episódio. Conta primeiro, né, para o pessoal que está de casa, o que que é o social selling? Social selling ele é um conjunto de técnicas, eh, que possibilitam a venda através das redes sociais e funciona para marcas, e também para pessoas. Diria até que, principalmente quando a gente fala do B2B, a gente também, né, mais cedo conversou sobre isso, né, Carrane? Principalmente no B2B, as pessoas já entendem que tem um ativo que é bem relevante para o B2B, é a confiança. Às vezes a gente fala tanta coisa bonita no marketing, dos produtos, dos serviços que a gente oferece, que o cliente nem consegue compreender, né. É como mais ou menos como falar social selling, "Ah, venda social, acho que entendi", mas assim, o que que significa exatamente? E aí o que acaba fazendo diferença na hora da gente realizar uma venda B2B, fazer com que o cliente decida por nós, é o reconhecimento de que ele pode confiar no que a gente está oferecendo, que o que a gente está combinando vai acontecer. Então, hoje, principalmente em ambientes B2B, social selling também é você ter uma marca pessoal muito forte, capaz de fazer com que o outro confie no que você está prometendo. Porque a venda é isso, né? A venda é feita de promessas, né? Então, alguém confia que o outro vai entregar o que está sendo combinado. E a nossa imagem, hoje, ela se mescla com a imagem da empresa. Então, se eu associo a minha marca pessoal à Solids, eu ofereço as dores e os benefícios para a Solids de ter essa associação e vice-versa, também assumo, né, por parte da Solids, os benefícios e os riscos de ter a minha marca pessoal associada a ela. E como consumidor, né, a gente acaba comprando de outras pessoas, né, a gente fala muito sobre isso, a gente não compra de uma empresa, a gente compra do outro, né. A confiança vem disso, né, Carrane? Não, tem um estudo, né, tem alguns estudos, e eu não vou cravar o número para não errar, porque eu não vou falar, né, com precisão o número correto, mas o primeiro é um da Gartner, que fala que, o consumidor tem mais conexão emocional com marcas B2B do que B2C, né, porque justamente esse relacionamento, esse querer de questão de A confiança. gente coloca em risco a nossa carreira, o nosso Não, trabalho. o empreendedor tá apostando, ele tem um orçamento, ele tá apostando, o profissional que traz uma tecnologia pra dentro, se ele erra, ele pode ser demitido por isso, Exato. né. Qual que é o seu grau de conexão emocional com uma bala, né, com uma calça jeans, com uma meia, né, é menor mesmo o seu risco, né, obviamente tem produtos B2C, né, como um carro, né, ou coisas que são, né, mais com valor mais alto, que você vai ter uma conexão maior, mas a maioria dos produtos não são, no B2B é ao contrário. Então esse é um estudo da Gartner que fala dessa conexão emocional, e tem um outro estudo da Sprout, que é uma, né, de mensuração de rede social, que fala a importância, que acho que gira na casa dos 70%, dos consumidores em conhecerem as pessoas por trás da marca B2B, né? Do dono, principalmente, a gente sabe que o dono tem um papel fundamental, não à toa a gente vê muitos CEOs, muitos empresários aparecendo mais nas redes sociais, botando a cara, mas também dos colaboradores, né? Então as empresas também treinarem, né, as pessoas de dentro para fazer esse social selling. Como eu não tenho o estudo aqui de cabeça, manda um inbox pra mim no LinkedIn que eu compartilho com você. Isso é um social selling, né, quase Social ali. Viu? Ó, selling. fiz um social Ao selling ao vivo! vivo. Manda um Este é o inbox, eu exemplo. te mando o estudo, a gente conecta, aumenta o meu network, tá tudo certo. Não, e vamos falar disso, né, porque o Carrane acabou de fazer aqui uma inserção de conexão com o nosso público. E o social selling nada mais é do que isso, né, ali um estreitamento de relação, que tem muito a ver também com o networking, que eu acredito que é uma prática que está aí desde que o mundo corporativo existe, mas que se transformou muito, né, Fernanda? Assim, o networking hoje a gente tem uma possibilidade extremamente ampliada de fazê-lo, né? O Carrane mesmo vai ter um networking bem ampliado depois dessa chamada. Você viu? Exato, não vou perder a Sapeca. oportunidade. Não, não perdeu. Sabe que tem uma coisa que ela é legal do networking, que ela vou amarrar com o social selling, porque também não é só fazer qualquer networking, não é só se conectar com todo mundo, é você ter a conexão certa com a pessoa certa e no momento certo. Então, quando a gente fala de vendas, quem é realmente a pessoa que vai mudar o jogo, vai virar o jogo, vai fazer com que a venda seja minha, tá pronta.
para essa compra ou não? Tem uma regra que eu gosto muito, que ela é a regra 95/5, que ela diz que de 100% do meu mercado comprador, 95% dele não estão prontos para comprar agora e só 5% estão. E quando a gente faz conteúdo, a gente malha mesmo são 5%. E toda vez que a gente malha os 5%, eu meio que azedo minha relação com os 95 que não querem comprar nesse momento, né. Então, preciso entender qual é o momento de compra e preciso usar a comunicação certa para atrair a atenção, que é o maior ativo que a gente tem hoje nas redes, é atenção, não é nem tempo. As pessoas, elas estão usando o tempo delas com que elas bem entendem. Então, assim, como é que eu faço com que essa pessoa preste atenção em mim? Então eu preciso ter a conversa certa com ela. Então, o networking é um jogo, né, de pessoa certa, no tempo certo, com a conversa certa, mas ela é principalmente oferta. As pessoas estão muito acostumadas a fazer networking quando elas precisam de ajuda. "Ah, perdi o emprego", aí vem aquele e-mail que eu falo que é desesperador quando chega o e-mail e, assim, no como é que é? No tema lá, no subtitle, não é subtitle, subject. CV. Desespero, desespero. Eu não sei o que fazer com o meu CV, vou saber, não sei o que fazer com o seu também, Marina, talvez também não com o seu, Carreira, por mais que eu conheça as pessoas, para quem que eu vou oferecer esse currículo para de fato poder ajudar, né. Então não sei. E às vezes eu nem conheço a pessoa o suficiente para saber o que que ela pode fazer de diferente pelos meus contatos, porque como eu prezo a minha network, eu não quero estragar essa minha relação com as pessoas, ela é muito valiosa para mim, então eu só quero pedir alguma coisa para alguém, quando eu tenho muita certeza de que toda essa, né, a oferta, da solução ou a aproximação ou, enfim, essa relação nova que eu vou fazer entre 2 pessoas ou mesmo o meu pedido de ajuda, ele de alguma forma vai ainda mais fortalecer isso que eu tenho com as minhas conexões, né. Então, primeiro eu oferto, primeiro eu ofereço, primeiro eu ajudo, apoio e me faço querida pela minha network. Depois, eu posso pedir também ajuda. As pessoas até querem ajudar, né. Tem gente que a gente fala: "Nossa, vou ajudar, porque tem uma dívida de gratidão em algum lugar do passado, porque quando eu estava em 2013 sem emprego, eu sei exatamente quem abriu a porta para mim e quem fechou a porta para mim". Não que eu não vou oferecer ajuda para quem fechou a porta, eles também não sabiam o que fazer, talvez eles tenham recebido meu e-mail CV e também tenham ficado desesperados. Mas eu acho que networking é isso, sabe, é um jogo em que as pessoas têm que ganhar juntas, não um ganha e o outro perde. E não tem, nesse mundo corporativo que a gente vive, não tem nada mais poderoso que a sua network. Eu acho que essa é a grande riqueza do profissional, né, você saber com quem contar, poder contar com as pessoas, é isso que vai te levar para o sucesso. E a produção de conteúdo, pessoal, vou chamar assim, dentro do LinkedIn, né, individual ali, não como companhia, ajuda muito nisso, porque às vezes você amplia ali a sua rede de networking sem necessariamente a pessoa te conhecer, só porque você está passando ali uma atualização sobre marketing, sobre vendas, você se torna uma pessoa mais confiante, né, mais confiável, na verdade, com mais autoridade para aquele mercado, e aí, né, na hora de você precisar se reposicionar ou ter algum contato, a pessoa já te conhece. Isso foi muito ampliado, né. Você vê os profissionais, não só os empreendedores, né, ou as pessoas que são aqui dentro das companhias e precisam se posicionar, mas todos os profissionais das empresas atuando mais nesse sentido? Eu acho que a gente teve um movimento muito forte, né, de produção de conteúdo, principalmente com a chegada da inteligência artificial generativa, o que não significa que isso gera resultados. Mas para vocês terem uma ideia, os números do LinkedIn, eles dizem que 15 milhões de usuários passaram a produzir conteúdo só pelo efeito da inteligência artificial corporativa. No entanto, eh, 40% do engajamento caiu. Né, porque de alguma forma ninguém precisa falar, não precisa ter um decodificador falando assim: "Olha, esse texto é de IA". O ser humano sabe o que interessa e o que não interessa para ele. Ele reconhece padrões que ele quer e e o que não tem padrão, que ele não, o que tem padrão e que ele não quer ler, e o que não tem padrão, né, que é diferentão, criativo, acho que é uma coisa bacana que o Carne trouxe, e que pode ter mais valor para ele.
Então tem bastante gente produzindo conteúdo, ainda falta, né, acho que ainda não é a maioria que produz conteúdo, mas tem muita gente produzindo conteúdo. O conteúdo que ele oferece melhor resultado é o conteúdo que beneficia o outro, não aquele em que eu falo de mim mesmo, mas em que o outro se enxerga e enxerga valor para ele, porque as pessoas vão para o LinkedIn, por exemplo, por elas. É uma ilusão achar que alguém vai para o LinkedIn para ver o que eu estou postando, o que nós estamos postando. As pessoas vão porque elas querem entender como elas melhoram na carreira, se elas né, para identificar oportunidades que levem ela a uma promoção ou a uma troca de emprego, para que elas entendam como elas se posicionam e se tornam influenciadoras, como elas vão ter visibilidade, como elas vão ser reconhecidas pelo que elas desejam, e não pelo que eu tenho para oferecer, a não ser que o que eu tenho para oferecer as beneficie. Então, as pessoas se conectam porque é bom para elas, não porque é bom para mim. Acho que tem uma frase que eu gosto muito para social selling, quem tá querendo, né, começar a escrever mais conteúdo: "Você quer ser visto ou você quer ser reconhecido?". Ah, excelente. Porque hoje, se você chegar no LinkedIn e fizer um post sobre home office, jornada contra a jornada 6x1, sobre qualquer outro tema, né, sobre Chefe liderança tóxico. tóxica, é isso que eu ia falar, liderança tóxica, o seu post vai bombar, você vai ser visto. Eu decidi, né, começar a escrever sobre marketing, né, B2B, algumas coisas de liderança, mas meus posts não vão ter lá seus 1000 curtidas. Vão ter chegar em 100, 150 e tá tudo bem, porque eu quero ser reconhecido por um mercado com uma especialidade e alguém que tem um público fiel. E isso tem muito valor. A gente acha que o número de seguidores tem muito valor às vezes, e não acho. Eu acho que quando você é reconhecido por um nicho, por uma especialidade, que alguém, né, te vê ali, é como você se diferencia. Senão você vai cair, né, como na zona comum, na zona, né, de engajamento ali falso, todo mundo dá uma curtida, mas não tem profundidade. Métricas de vaidade, Métricas de né. vaidade. E é isso, a gente que eu trabalho com vendas, né, o meu papel principal dentro desse mundo, tanto da thought leadership, que é quando você, faz com que os profissionais sejam reconhecidos pelo que eles sabem, pela maneira como eles apoiam o mercado em que eles estão inseridos, né, como pessoas que levam ideias, levam novidades, levam insights para que os outros aprendam e usem para o seu próprio benefício. Então, tanto com thought leadership quanto com social selling, o trabalho é sempre gerar resultados nos negócios, resultados de crescimento, de vendas, né, esse é o meu foco principal. E hoje eu vou falar para você que quando um vendedor fala assim para mim: "Com quantas pessoas eu preciso me conectar por mês para fazer uma venda de alta complexidade?", eu falo: 20, né. É um topo de funil que ele nem é topo, né, porque ele, assim, ele é muito pequenininho. É melhor que você tenha 20 excelentes conexões do que você ter 100 conexões mais ou menos, né, porque você vai ter um trabalhão fazendo a triagem, a filtragem, né, e nutrindo esses 100 até que você descubra se vale ou não vale a pena, até que eles se tornem um prospect efetivamente. Então, qualidade para social selling, e a gente fala quando a gente fala de social selling, a gente está falando prioritariamente de vendas de alta complexidade em mercados corporativos, ele ela é o principal, eu acho que a principal meta quando a gente fala de produção de rede social e de conteúdo. Eu preciso atingir as pessoas certas. Eu não preciso atingir muitas pessoas. E a carreira é dinâmica, né, Fernanda? É isso É mesmo. muito dinâmica e vai ser cada vez mais, né. Vai. Mas acho que tem um negócio do sonho que é interessante, e eu acho que é o poder do network que você trouxe, Fernanda, é como você ajuda os outros a realizar o sonho deles. Porque uma hora eles vão te ajudar a realizar o seu. Né, e às vezes são pequenos, e eu acho que esse esforço, né, de movimento, ele traz essa questão de movimentar, e eu acho que o social selling, ele tem o poder do digital que amplifica, mas ele não substitui o offline, na minha opinião, ele não substitui a interação humana, a interação de você estar presente, muitas vezes fisicamente, quando é necessário, e você constrói networking também pelo presencial, né, e isso é obviamente amplificado pelo digital, é amplificado, né, pelas plataformas. E aí eu acho que tem uma história que é legal desse sonho, tem uma influenciadora parceira nossa em que ela estava lançando um livro que era do outro lado da minha casa de São Paulo. Eu brinco que é mais perto eu vir para Belo Horizonte que às vezes atravessar São Paulo, né? Então era 2 horas da minha casa, era uma quarta-feira à noite, né? Eu saí e falei, não, mas eu vou lá porque é o sonho dela estar lançando esse livro, né? E eu fui, né, para fazer essa parte. Obviamente, eu tinha um interesse de networking, né? Mas eu sabia que era importante para ela eu estar lá presencialmente, né? E fortalecer esse network. E ela ficou super agradecida, super feliz. E hoje tem uma relação
de parceria muito maior. Então eu acho que você constrói um network quando é genuíno, né? Não quando, né, quando você ajuda o outro a realizar o sonho dele, quando você tá lá, né, com vontade, aplaudindo. Uma hora ele vai voltar para te aplaudir, ele vai te ajudar, como você trouxe muito bem. Então eu acho que você tem que ter essa vontade de querer construir um networking de verdade, né? É intenção, né, intencional. A Marina já trouxe essa palavra que tá muito em alta hoje, porque essa coisa, assim, você tem que ter intenção de fazer as coisas, mas eu acho que você trouxe uma outra questão que ela é muito relevante, que é o genuíno, né. Não adianta a gente fazer as coisas por interesse só, né, e é difícil esse equilíbrio. Entre o que eu brinco que eu faço networking até em festinha dos amiguinhos da escola, mas eu preciso dar uma de vez em quando, porque a gente é empreendedor e porque às vezes você não tem tempo, né, você tá o tempo todo pensando em como você faz o negócio crescer, porque o meu negócio é o que sustenta a minha casa. Mas também precisa ter um equilíbrio, eu não posso ser a chata, eu não posso ser a invasiva, eu não posso ser a insistente, que também é um hábito comum do vendedor B2B, a insistência, né. E eu acho que o social selling ele é o oposto da insistência. Ele é muita personalização, ele não é o "olá, primeiro nome", sabe, assim, troca o primeiro nome e personaliza, não é isso, personalizar é você falar alguma coisa que tem a ver com o outro. É alguma coisa em que ele se enxergue, que ele fale: "Olha, isso é pra mim, tá falando comigo, eu tenho certeza". É personalizado. E não tem como não ser genuíno, né. Então, obrigada por ter trazido isso, Kahane, porque é intencional e é genuíno. E dá trabalho. Dá trabalho. Vamos falar dos próximos passos, Fernando, que você está só começando. O que está faltando? Me conta, o que ainda falta realizar? Qual que é o seu sonho ainda como empresária, enfim, como profissional de marketing que ainda está na sua listinha ali? Ah, eu quero oferecer mais para quem está comigo. Eu acho que eu já tenho uma preocupação muito grande, de poder apoiar mais as pessoas que fazem parte da minha comunidade, eu não vou nem chamar de ecossistema, eu vou chamar da minha comunidade, né, então, eu acho que é uma realização muito grande você ajudar as pessoas a crescer, né, então a gente tem novas gerações chegando todos os dias, eu tenho uma relação muito boa com as novas gerações, um exercício muito forte de compreensão das diferenças da gente, eu acho complexo, a gente tratar o outro com a base, né, com do lugar da onde a gente veio, não, você tem que parar, escutar, entender qual é a diferença de valor e para que todo mundo possa se dar bem, ser feliz e fazer concessões. E eu quero ajudar, eu tenho essa vontade de ver essa juventude crescer, amadurecer, assumir o lugar de protagonismo. Eu não sei se eu quero que a Stratilab eu não sei se eu tenho esse sonho da Stratilab se perpetuar para sempre, mas eu acho que ela pode se transformar e ela vai precisar se transformar, né. A gente nem sabe o que é para onde a inteligência artificial vai levar a gente do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de conteúdo, a única coisa que eu sei é que temos que preservar a humanidade, que eu quero continuar sendo eu mesma. Eu posso até ter um agente para me ajudar, mas eu não quero que ele me substitua, eu quero continuar sendo eu mesma e quero continuar me relacionando com a Marina, com a Kahane, né. Por favor, que a gente, né, seja a gente mesmo, mas meu negócio vai pivotar, não tem como, eu não posso deixar de prever que em algum lugar eu vou ter que mudar radicalmente o que eu faço, e eu tenho que me preparar para isso, né, eu acho que é isso. Então, hoje, um dos meus exercícios é pensar o que vem em 2030, o que vem em 2035, o que vem em 2040, né, e fazer apostas, então olhar para o futuro, tentar entender quais são as direções, fazer apostas, porque muitas delas vão estar certas, outras não, né, ou aliás, muitas vão estar erradas e poucas certas, para e enfim, disponível para o que precisar ser feito, né, dentro dos meus valores, obviamente. E a gente vai estar acompanhando cada passo agora, como nossa parceira Solides, dessa trajetória que eu tenho certeza que vai ser cada vez mais incrível, Fernanda. A gente está chegando no nosso finzinho do papo, mas chegou a parte que eu mais gosto, que é o nosso bate-ponto. Preparada? Acho que sim. Aquele esquema, pergunta, resposta rápida, poucas palavras. Vamos começar. Um medo, Tenho medo de ver as pessoas sofrendo. um sonho, Um sonho, eu acho que deixar algum legado para o planeta, sabe, acho que a gente precisa mudar, assim como eu tenho medo de que as pessoas sofram, assim, né, na pra finitude mesmo, eu tenho medo de que a gente acabe de uma maneira ruim, então eu quero meu sonho é colaborar para que isso não aconteça, para que a gente tenha o melhor. uma memória boa. Ai, minha infância, meus avós, uma memória maravilhosa, e o nascimento dos meus filhos.
Uma música. A música do momento é Maior, do Danny Black. O último livro que você leu. Tô lendo ainda, né, que é Nexus, do Harari. E se você pudesse tomar um cafezinho com pão de queijo com qualquer pessoa, quem que você ia escolher? Minha avó paterna, que eu queria ela foi embora quando eu tinha, né, partiu quando eu tinha 26 anos, e um monte de sonhos, e ela acreditava tanto nos meus sonhos, eu queria sentar com ela, agradecer, porque eu não tive a chance de agradecer o suficiente e falar pra ela que deu certo, que não deu pra apresentar meus filhos, que eu acho que eles iam super curtir a Bisa que eles ganharam, mas que eles não conheceram. E ela tá orgulhosa de você e de tudo que você construiu, com certeza. E eu quero pedir pra gente finalizar, para você olhar para a câmera e deixar aí um recado, né, sobre carreira, né, para todo mundo que tá nos acompanhando. Olha, um recado é se posicione dentro dos seus valores, dentro do que você acredita e dentro do que você tem a oferecer para o mercado. Eu tenho 2 lemas muito fortes comigo, né, desde que eu perdi o emprego e que eu passei a empreender. O primeiro é nunca deixe de ter um plano B, que é a mesma coisa que faça apostas para que você sempre esteja preparado para o próximo passo. E a segunda é difícil, mas pronto, falei, tente não ser refém do dia 15 do dia 30, né. Quando a gente trabalha com amor, quando a gente sabe o que está fazendo, tem propósito, é muito mais fácil a gente seguir na carreira e crescer do que quando a gente tá ali só porque a gente precisa muito do salário. Então eu sei que não é fácil, mas faz sua análise fofa e eu tenho certeza que você vai encontrar caminhos para você trabalhar dentro dos seus valores e do seu propósito. Muito bom, Fernanda. Prazer te Obrigada, conhecer. Obrigada por adorei. ter vindo. Obrigada, Ótimo, obrigado, Carrane, Fê. meu Carlane, obrigada. companheiro de Vamos ver se vai almoço. ficar na geladeira de novo, né, Eu depois do acho, episódio. eu acho que ele Não se saiu sei. bem. O que que Eu você achei acha? que ele foi Então, vamos genial, ver. ganhou audiência, trouxe, Não né, foi? aumentou a rede, acho que Foi bom bem. demais compartilhar tudo com vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente. E a gente fica por aqui, mas a gente continua ativo aí nas redes sociais. Vou pedir para vocês ativarem o sininho aqui, se você está escutando ou assistindo, né, aí pelo nosso YouTube. Não se esqueça de se inscrever também no nosso YouTube para receber mais conteúdos, assistir a temporada inteira aí do Bate-Ponto. Essa terceira temporada a gente está construindo com muito carinho, como as outras, mas vem muita coisa legal aí, muitas personalidades e papos interessantes. Nas redes sociais, nós somos aí @solidesoficial. Eu fico por aqui, mas espero vocês no nosso próximo episódio. Beijo!